Nós vamos ler agora o texto básico, que é Mateus 24, versículo 27 a 31, que nos diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Queridos, nessa noite eu tive um sonho. E este sonho, sem sombra de dúvida, talvez foi decorrente daquilo que eu tenho orado, especialmente nesses dias, pedindo que Deus pudesse me dar mensagens para o coração do nosso povo, do povo que teme a Deus. E durante a noite eu tive um sonho, exatamente sonhando que eu estava sendo arrebatado. Aquele sentimento de glória no momento do arrebatamento, algo que eu não tenho como descrever, como foi bom, como foi maravilhoso. Mas após eu ter sido arrebatado, o sonho ele muda um pouco e me parece uma negridão muito grande sobre a terra, sobre pessoas que estão em pecados. Ou seja, de uma glória repentina a depois uma visualização das trevas sobre o mundo. E isto me fez pensar que deveria falar sobre o arrebatamento exatamente devido à negridão que muitos estão permitindo adentrar dentro do seu coração, relacionada ao pecado. Por isso, nós vamos estudar um pouco sobre o arrebatamento. Primeiramente, para nós falarmos sobre o arrebatamento, nós temos que falar das coisas que antecedem o arrebatamento. E vamos começar aí em Mateus 24, versículo 1. Este é o momento em que o Senhor Jesus Cristo está saindo de Jerusalém e passa perto do templo. E os discípulos então se voltam para o Senhor Jesus Cristo e elogiam o templo. Esse templo foi aquele que é chamado o Templo de Herodes, que na realidade não é de Herodes. Esse templo foi reconstruído depois que o povo voltou da Babilônia, através de Zorobabel, Esdras, Neemias. E depois de muito tempo que se passou, esse templo, sem sombra de dúvida, envelheceu. Esse templo, devido às guerras e em outras coisas que sucederam, já não era mais aquele templo tão lindo. E por isso Herodes o reformou. E ele é chamado muito mais o Templo de Herodes do que o templo que Zorobabel reconstruiu. Bom, esse belo templo que se apresentava ali, Jesus então traz uma profecia eminente a respeito desse templo. Quando Jesus disse para eles no versículo 2, ele porém lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pouco tempo depois, no ano 70 depois de Cristo Jesus, as tropas romanas do general Tito tomaram a cidade de Jerusalém, no dia 8 de setembro do ano 70 da era cristã. Essas tropas entraram na cidade, o que por si só já era proibido. Eles incendiaram o templo, derribaram totalmente esse templo, e nós vimos que o que sobrou foi as paredes externas do muro, um pedaço dela, onde hoje é chamado o Muro das Lamentações.
Esta foi uma profecia iminente do Senhor Jesus Cristo. E é importante a gente considerar essa profecia, porque as outras palavras que Jesus vai falar no capítulo 24, a respeito de eventos futuros, assim como essa profecia iminente do ano 70 sucedeu, isto aponta para que todas as outras profecias pudessem suceder. Então, primeiramente, esta profecia eminente, poucos anos, 30 anos depois, 30 e poucos anos após a morte de Jesus, ela sucede literalmente, não ficando pedra sobre pedra naquele templo. Isso é muito importante, porque a nossa fé, ela deve crescer, ela deve se desenvolver cada vez mais e nos apontar para o evento futuro, que é o arrebatamento da igreja. Isto é muito importante. Este é o momento em que nós estamos vivendo, muito difícil. E esse momento, exatamente de nós estarmos enclausurados nas nossas casas, vivendo, como eu já disse, uma praga apocalíptica, nós devemos olhar para o quê? Para esta praga? Nós devemos nos concentrarmos nas pessoas que estão morrendo? Sem sombra de dúvida, nós sentimos isto. Sentimos a morte dessas pessoas. Mas tudo isto é para nos mostrar que existe um evento que está vindo. E esse que está acontecendo neste momento são profecias que estão se cumprindo, ou uma profecia que se cumpre a respeito de eventos que nos aponta para o arrebatamento. Bom, então, em primeiro lugar, antes do arrebatamento, essa profecia iminente, que nós já sabemos que ela sucedeu na história humana. Em segundo lugar, depois do cumprimento dessa profecia iminente do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos diz que, não mais agora saindo de Jerusalém, mas no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo no versículo 3. Eles perguntam assim: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja, esta pergunta, na realidade, são três sintetizadas em uma só. Eles perguntam: quando sucederão estas coisas? Jesus Cristo não vai responder no sentido de dia e de hora. Quando? Então, essa primeira parte da pergunta, Jesus não vai colocar o momento exato do acontecimento. Que sinal haverá da tua vinda? Aqui nós temos uma segunda pergunta junto desta pergunta geral. Que sinal haverá da tua vinda? E aí Jesus vai dar sinais. Quando? Ele não vai dar, mas vai dizer a respeito dos sinais que vão suceder. Primeiro sinal é o surgimento de falsos cristos. Ele diz: muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Este é um sinal que nós estamos cansados de ver. Os surgimentos de falsos profetas. Desde quando Jesus morreu e ressuscitou, tem aparecido na história da humanidade vários e vários profetas que têm trazido profecias, que têm falado coisas e que estão atribuindo que eles são detentores da própria verdade. Isso não só no sentido de pessoa, mas também de falsas igrejas que se levantam. Nós tivemos um grupo de profetas, os borboletas azuis, que diziam que o Senhor Jesus Cristo ia retornar em determinado tempo, e eles estavam subindo em cima de uma montanha, porque o Senhor iria destruir novamente a terra com água. E assim nós temos vivido isto. Igrejas que estão se levantando cada vez mais,
né, que estão se dizendo detetoras da verdade e que colocam profecias como eles fossem o próprio Deus para regerem a vida dos seres humanos. Então, esta profecia do Senhor Jesus tem acontecido. Muitas pessoas estão, em nome de Cristo Jesus, trazendo profecias. E na realidade são todas falsas profecias. Em segundo lugar, dos sinais, além dos sinais dos falsos cristos, a Bíblia diz no versículo 6, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Isso também tem sido uma realidade constante na história da humanidade. Sempre ouvimos falar de guerras e rumores de guerras. A Primeira Guerra Mundial, quantos rumores houveram a respeito dela? E ela sucedeu. A Segunda Guerra Mundial, o Senhor fala aqui de nação se levantar contra nação, reino contra reino. Isso foi a Primeira Guerra Mundial, isso foi a Segunda Guerra Mundial. E hoje em dia a gente vê embutido de nação se levantar contra nação, né, da Coreia do Norte contra os Estados Unidos. Nós vimos a guerra também lá do Golfo Pérsico. E N situações de guerras e rumores de guerra. Passamos por uma guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quantas guerras nós temos ouvido falar no presente e no passado da história da humanidade, ao ponto de grandes destruições, de mortes, né, da bomba atômica lançada sobre Hiroshima, Nagasaki também. E assim nós temos passado por esses momentos. Talvez no presente a gente não adentrou dentro de uma guerra global, mas os nossos pais, os nossos avós ou tataravós já passaram por isto. Então, esse sinal de surgimento de guerras, eles têm sido uma realidade, não só num período, mas em vários períodos da história da humanidade. O terceiro sinal se encontra no versículo 7, que Jesus diz, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Algum tempo mais tarde, seja através dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, seja do Apocalipse, isso é mais revelado não só de fomes, terremotos, de pragas, de epidemias e N situações que vêm sucedendo no planeta Terra. Quantos terremotos nós já ouvimos falar? Vários e vários e vários. Terremotos no México, terremotos em ilhas, terremotos em vários lugares do mundo. De maremotos no Japão e em N lugares. Terremotos têm sucedido ao montes, maremotos também têm acontecido na face da Terra. E além de fomes e epidemias, nós já tivemos vários períodos de fomes, seja na África, seja em outros lugares do mundo. Então, tudo isso são sinais. E o momento em que nós estamos vivendo desta praga do Covid-19 também é um sinal. Simplesmente aquele que é incrédulo acha simplesmente que isso é algo dos homens. Sem sombra de dúvida, passa pelas mãos dos homens esses eventos, mas acima de passar pelas mãos dos homens está as profecias de Deus desses fatos que vão sucedendo no planeta Terra. Então estamos vivendo agora exatamente esses sinais que Jesus disse de pragas, terremotos, fomes e N situações que estão sucedendo no planeta Terra. No versículo 8, Jesus diz assim, porém tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, o princípio das dores está relacionado ao quê? Surgimentos de falsos cristos, está relacionado também a nós ouvimos falar de guerras e rumores de guerra, está relacionado também às catástrofes naturais. Este é o período chamado princípios das dores. Nós vamos ficar hoje com isso, os princípios das dores.
Eu pergunto para você, você não já ouviu falar disto? Você não está vivendo um período como, por exemplo, este de fomes e terremotos? Quem já chegou, por exemplo, aos 60 anos como eu, já ouviu, já viu, ao vivo e a cores, seja pela televisão ou hoje, nós estamos vendo esses princípios das dores. Esses princípios das dores servem para o quê, queridos? Para nos mostrar o quê? Que assim como a primeira profecia antes da vinda de Cristo, que foi eminente, que é a destruição do Templo de Jerusalém, tem mostrado para nós, através desses outros fatos, que Jesus tinha razão. Que todas as profecias que Jesus fala, sucede, desde essa primeira, eminente da destruição do templo, desde essa de surgimentos de falsos profetas que nós temos ouvido falar, de surgimentos de guerras e rumores de guerra, de surgimento de catástrofes naturais. Ou seja, quem não vê isso é quem não quer ver, que é incrédulo, que meramente acha que isso são coisas comuns que estão sucedendo devido ao homem ser tão mau. Mas para nós que somos crentes, e aí eu volto naquilo, por que nós vamos falar disso? É para quem? É para os crentes. Para aqueles que têm conhecimento disso e sabem dessa verdade e têm um temor de Deus. Para quê, queridos? Para que nós nos preparemos para nos encontrarmos com o Senhor. A palavra do Senhor diz, prepara-te, lá fala sobre Israel, mas também sobre nós, olhando nesse momento. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você quer encontrar-se com o Senhor, seu Deus? Você quer participar do arrebatamento de Deus? Então olhe para esses eventos e, como diz o Senhor Jesus Cristo, não é para nós ficarmos assustados, não, com respeito a esses eventos, mas é para que nós olhemos que Deus vai fazer tudo isso e está fazendo na história da humanidade, para que nós possamos olhar para as nossas vidas, vermos onde nós temos errados, pedimos perdão a Deus, nos consagrarmos a Deus ou reconsagrarmos a Deus, porque Jesus virá te buscar. Então, hoje, eu quero ficar só com essa parte, a parte, então, do princípio das dores. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Ele voltará.